Olá pessoas, aqui é Misai e bora para o vídeo. Romantic Killer conta a história de uma estudante que se chama Anzu, que desde a infância ela ama jogar videogames enquanto come chocolate na companhia de seu gato Momoshiki. E ela sempre coloca essas três paixões como prioridade independente do que ocorra, preferindo ficar em casa e zerar um jogo a socializar com outros seres humanos. Não julgo, faria o mesmo. Porém, para a tristeza barra alegria da Anzu, o anime se passa no Japão, onde tá rolando um problema por conta da baixa natalidade, ou seja, o número de nascimentos está decaindo a cada ano que se passa porque pessoas como a Anzu não estão se reproduzindo. E como forma de resolver esse problema, criaturas mágicas criaram um jogo tipo Amor Doce para fazer pessoas como a Anzu encontrarem seu par romântico. E a Anzu foi o único ser humano na Terra que foi sorteada para ser a cobaia desse esquema. E o trocinho que tá auxiliando ela na busca do amor verdadeiro é essa bola amarela aí, que conhecendo a peça sabe muito bem que ela nunca embarcaria nessa aventura enquanto existirem chefões a serem derrotados. Então, para fazer a Anzu priorizar caras 3D em vez de 2D, a bola amarela confiscou tudo que poderia atrapalhar ela, transformando os jogos em petiscos de enguia, sumindo com os chocolates e fez o pai dela ganhar uma promoção para o exterior, levando com ele a esposa Momoshiki, fazendo a Anzu ficar extremamente irritada e determinada a não se apaixonar para que assim possa se vingar da bola amarela, recuperando suas paixões. Então, como uma boa gamer que ela é, já conhecendo de cor e salteado todos os clichês que possuem um jogo de paquera, ela só precisa ter cuidado para não se relacionar com outros garotos, evitando eles o quanto puder. E aí aparece o primeiro paquera, que se chama Tsukasa. E por mais que eu não queira admitir, ele é o que mais chega perto de ser o namorado da Anzu, porque aparece na abertura, a Anzu tá correndo pelos corredores do colégio, ela abre a porta da sala de aula e ele tá lá esperando por ela e ela fica com a cara mais feliz do mundo ao ver ele. Então já dá pra perceber que no final é ele que vai ser como namorado, infelizmente. E ele possui um medo de mulheres, por conta que no passado, quando mesmo estava indo a caminho para o colégio, uma moça tropeçou na frente dele e ele foi ajudar. Até aí beleza, certo? Só que nos dias seguintes, essa mesma moça ficava parada naquele mesmo local, esperando ele passar para cumprimentá-lo. E se ela só se limitasse a fazer isso, estaria tudo lindo. Mas não, ela conseguiu o endereço onde ele mora e enviou uma caixa com a blusa de presente para ele. Tsukasa viu a caixa, achou estranho, mas vestiu achando que era um presente que a mãe ou a irmã deu para ele. Ele foi lá agradecer, já vestido com a camisa, e as mesmas ficaram sem saber o que dizer em relação à camisa, porque nenhuma das duas tinha dado a ele, e ninguém sabia dizer quem foi que deu. Estranhando a situação, Tsukasa optou por guardar a camisa, lembrando que o único momento em que ele vestiu a camisa foi quando estava dentro da casa dele. No dia seguinte, a caminho do colégio, aquela mesma moça passa por ele e fala: "A camisa ficou ótima em você." Gente, pra quê? Nesse momento, Tsukasa percebeu que a pessoa que deu a blusa foi ela. Ela descobriu onde ele mora. Ele se deu conta disso. E daqui em diante, só ladeira abaixo. As encomendas só aumentavam e a mãe do Tsukasa descobriu que alguém estava usando o nome dela para efetuar compras em vários sites, porém não usava o dinheiro dela, só fazia a compra no nome dela. Por conta disso, o pai do Tsukasa deduziu que quem estava fazendo isso era o Tsukasa, por conta das várias encomendas que vêm chegando para o Tsukasa dia após dia, e que por isso não precisaria envolver a polícia. Só que eu não entendi o porquê dessas suspeitas, porque se fosse o Tsukasa, ele pelo menos teria aberto todas as encomendas que recebeu. Mas não, a única encomenda que ele abriu foi a primeira, que era uma camisa listrada que ele achou que era um presente da mãe ou da irmã. Antes de tudo isso acontecer. Vai entender a lógica que esse cara fez. Ele só queria culpar o Tsukasa independente. Ele só queria culpar o garoto. E a caminho do colégio, a passar pelo mesmo local em que a mulher costuma ficar lá parada esperando ele, a mesma questiona o Tsukasa do porquê ele não gostou dos presentes, já que ele não tinha aberto nenhum deles. E nisso o Tsukasa descobre que a pessoa que estava fazendo várias contas no nome da mãe dele era ela. E Tsukasa até tenta expressar seu profundo descontentamento em relação a ela e das atitudes dela. Mas é tarde demais, porque a mesma, ela criou uma fanfic dentro da cabeça dela, em que ela é a namorada do Tsukasa, e que o mesmo tem vergonha de apresentá-la para a família
família porque tá naquela idade em que sente vergonha da namorada. E que por isso ela optou por fazer várias contas no nome da mãe de Tsukasa para conhecer o casal melhor. E nisso Tsukasa fica extremamente apavorado e decide se afastar dela. Só que não adianta muito, porque ele literalmente só trocou o lado da rua em que ele vai a caminho do colégio. E isso não impediu da garota continuar com a rotina dela de ficar ali parada no mesmo local que foi socorrida na primeira vez por Tsukasa e esperar o mesmo passar para ficar observando ele. Mas chegou um momento em que isso não era o bastante para satisfazê-lo, tendo até momentos em que a mesma começou a esperar Tsukasa fora do colégio para conseguir ficar mais perto dele, chegando até a medicar a bebida do Tsukasa, o deixando inconsciente. Logo depois invadiu a casa dele e deitou ao lado dele. Nessa primeira invasão, ela conseguiu acesso às redes sociais do Tsukasa e começou a mandar várias mensagens do tipo: eu gosto de pessoas mais velhas, detesto garotas da minha idade, eu odeio todo mundo, acho geral um chato, e isso aquilo, para afastar ele de todo mundo e só ter ela ao lado dele. Chegando até a tirar e postar fotos com ele consciente para demonstrar ao público que eles estavam juntos, e até mesmo fotos com ele consciente dentro da própria casa. E como cereja do bolo, o pai de Tsukasa literalmente esbravejava, afirmando que aquilo estava acontecendo porque Tsukasa tem uma mania de querer agradar todo mundo e por isso ele é o culpado por tudo que está acontecendo na vida dele. E com tudo isso rolando, as crises de pânico e de ansiedade de Tsukasa só aumentavam, chegando ao ponto em que ele não conseguiu sair de casa por medo do que as outras pessoas vão falar dele e por medo de encontrá-la novamente no meio do caminho, optando por mudar de cidade. Porém, ele nunca mais foi a mesma pessoa. Ele tinha ataque de pânico e de ansiedade toda vez que alguma menina ia falar com ele, e isso acontecia frequentemente. E em momentos em que ele precisava sair para fazer alguma coisa, do tipo comprar comida, comprar roupa, ele optava por se disfarçar, mas acabava que isso não adiantava muito, já que a maioria das pessoas começava a achar que ele era uma celebridade. E isso ele foi levando uma vida cotidiana quase normal, até chegar o tão esperado dia em que ele se encontrou com a Anzu. E então percebeu que não se sentia incomodado na presença dela, já que a mesma sempre fazia de tudo para fugir dele por conta da rixa lá que ela tem com a bola. Então acabava que em vez dele ficar aliviado por ter uma garota que simplesmente ao esbarrar contra ele fugiu, ele se sentia incomodado. E ironicamente o fato dela não querer se aproximar dele era o motivo que o fazia querer ter amizade com ela. O segundo paquera, e particularmente é para ele que eu tô torcendo, vai isso assim até com Dorama. Sempre fico torcendo por um amigo de infância que se apaixona, cresce e quer namorar com alguém que não tem interesse romântico por ele. E independente de seu time, que raramente tem vitória, sabe? É o meu time. Ele se chama Junta. Ele é um amigo de infância da Anzu e se tornou jogador profissional de beisebol porque na infância ele ouviu a Anzu falar com uma amiga que o tipo de garoto que ela gosta são atletas para poder ajudar lá a passar dos chefões. E também teve um dia em que a mesma elogiou os reflexos dele ao desviar de vários ataques do chefão e falou que ele se daria bem jogando beisebol. E tinha tudo para virar um romance adolescente que se casariam quando chegassem à idade adulta. Mas chega um abençoado que se chama Ryuya e fala pra Anzu que o Junta não tá mais interessado em jogar Cat Ranger e chega no Junta e fala que a Anzu não quer mais jogar com ele, afastando os dois. Eu tenho ódio desse garoto. Eu fico indignada pelo fato que ele pode ser um paquera ainda por cima. Na moral, velho, odeio esse pivete, odeio. Quando ele falou isso, depois de alguns dias, Junta iria viajar com a família dele. E depois disso ele não voltaria a ver Anzu. E essa criatura simplesmente chegou nos últimos dias que ele tinha na cidade e estragou tudo. Que ódio! E a história do Ryuya é que ele entrou em uma relação sem gostar da garota e atraiu por sentir saudade da Anzu. É isso, gente. Só serviu pra impedir o meu chip. Só pra isso que ele serviu nessa história. O terceiro paquera, eu particularmente não quero ele. E entre o Junta e o Ruivo, eu espero que ele não seja uma opção. Na real, eu prefiro o Ruivo a ele. É que ele tem uma vibe daquelas crianças coach da internet. Tipo, como conseguir X dinheiro, X tempo, sabe? Ele aparenta ser do fundamental, enquanto a Anzu é do colegial. Eu olho pra ele e o vejo como irmão caçula da Anzu.
Não consigo colocar ele na posição de paquera. E eles se encontraram após o carro dele ter acidentalmente atropelado a Anzu. E para se desculpar com ela pelo ocorrido, ele a convida para o encontro. E a primeira impressão que a Anzu teve dele foi que ele é um jovem narcisista, mimado, irritante e extremamente rico que por algum motivo que nunca vai ser revelado, ele está estudando em colégio público. O que me deixa feliz, porque a chance dele virar um paquera com esses atributos é muito baixa. E durante o encontro, a Anzu dá um pé na bunda dele porque ele é um saco de se aturar. E o Higiri, eu me esqueci de mencionar antes, mas ele se chama Higiri, tá? Ele acaba com o ego ferido porque nunca existiu um ser humano vivo na face da Terra que teve a ousadia de dar um fora. Indignado pela Anzu não estar interessada por ele decide que fará ela se apaixonar por ele, custe o que custar. E até consegue um emprego como atendente no mesmo mercadinho em que a Anzu trabalha, porque assim ele viveria a rotina de uma pessoa assalariada e entenderia os gostos e desgostos da classe operária e assim poderia dar um encontro perfeito visando os padrões da Anzu, para que a mesma se apaixonasse perdidamente por ele após o ocorrido. E como nosso quarto paquera, temos a bola amarela que se chama Hiri, que teve seus sentimentos pela Anzu revelados após usar seus poderes para apagar a memória da Yandere, porque a mesma havia tentado silenciar Anzu, infringindo uma das regras, pois usou seu poder por causa de sentimentos pessoais que sentia pela Anzu. Mas isso que não entendi. Pô, entenda que a Anzu e Hiri já tiveram essa conversa lá atrás, em que a mesma pergunta a Hiri se ele não poderia dar um jeito na Yandere, e ele volta lá no início do anime, onde aparecem as regras quando ela inicia Amor Doce, e ele explica que só poderia usar magia para juntar a Anzu com o par romântico dela. E se essa mulher representasse um perigo de vida para Anzu, ele simplesmente descartaria o Tsukasa como paquera. Sendo que mais pra frente o Hiri é mandado de volta para o mundo mágico e retorna logo depois porque ele podia ter exatos 0,001% de chance de ser o paquera da Anzu. Aí eu pensei, por que não apaga a memória da Yandere lá atrás usando a mesma justificativa? Observando pela abertura que ele possui exatos 90% de chance de acabar ao lado da Anzu, sabe? Não era mais fácil ter deletado a memória da maluca em vez de excluir um potencial excelente candidato ao cargo de namorado? Enfim, no meio dessa confusão, eles devolvem as 3 paixões da Anzu com a condição: se ela não se apaixonar até a formatura, vão tirar permanentemente os 3 amores da vida dela. E terminamos o anime com a Anzu afirmando que não irá cooperar com esse projeto maligno de forçar pessoas a se apaixonarem por outras e que não irá perder suas paixões novamente, não importa o que ocorra. E todos nós sabemos que ela vai ficar com o Ruivinho, infelizmente.